Copom ele decidiu por uma queda na taxa de juros. No entanto, nós ainda temos no Brasil uma taxa de juros real muito elevada, uma das mais elevadas do mundo. E nós temos que entender, em primeiro lugar, que o investimento privado, que é a variável principal para a geração de emprego e renda, ela é determinada pelo endividamento, de modo que taxas de juros mais elevadas, elas prejudicam o investimento privado, que é gerador de emprego e renda. Então, quando nós pensamos que o investimento determinado por essa taxa de juros é a variável-chave da economia, quando nós optamos pela manutenção de altas taxas de juros reais, como no caso do Brasil, nós estamos comprometendo o crescimento econômico, comprometendo o nível de emprego e comprometendo a renda nacional. Nós conseguimos um ritmo mais acelerado para a queda na taxa de juros se nós compreendermos que a inflação no Brasil é uma inflação controlada e que também não está relacionada com uma questão de demanda, né? E, professora, como você vê aí, né, esse comunicado que veio depois da decisão do Copom, que teve praticamente o mesmo tom do mês passado, da última reunião, mas teve uma mudança ali de sinalizar que os cortes não viriam nas próximas reuniões, e sim na próxima reunião, né, mostrando ali, sinalizando uma diminuição nesse corte de ritmo da Selic. Como você vê esse comunicado do Copom na quarta-feira? A controle da taxa de inflação no Brasil, cuja variável, né, é a taxa de juros, é a lógica operacional do regime de metas de inflação. Então, o que o regime de metas de inflação propõe? Que a taxa de juros ela tem que ser utilizada para o controle da inflação. E aí, como nós tivemos um arrefecimento dessa tendência de elevação da inflação, o Copom ele decidiu que poderia diminuir a taxa de juros de modo que isso não comprometeria o controle da inflação. Então, o intuito dessa redução da taxa de juros fazer com que a economia, né, dizer para a economia, sinalizar para a economia, olha, como nós não temos uma ameaça inflacionária, pelo menos por enquanto, a economia ela pode dar sinais de recuperação por meio dessa redução da taxa de juros. E a taxa de juros, como sendo o principal instrumento de política monetária, e isso foi consolidado com a implementação do regime de metas de inflação, isso faz com que a taxa de juros, ela, apesar de ter sinalizado, o Copom ter sinalizado por essa redução, ela ainda permanece muito elevada em termos de comparação com as taxas de juros reais na economia mundial. E só para a gente finalizar então, professora, que é o grande assunto que a gente sempre bate na tecla quando a gente vai falar de inflação aqui, né? Qual que é a efetividade da taxa de juros para controlar a inflação numa inflação que é obviamente de oferta, né? Então, a gente está tentando de novo matar o paciente para acabar com a febre dele, né? Mais ou menos isso, né? André, você tocou num ponto muito importante, que a inflação no Brasil, ela sempre teve um diagnóstico, desde a implementação do regime de metas de inflação em 1999, que a inflação no Brasil é de demanda. E quando o diagnóstico da inflação é de demanda, né, isso pelos formuladores da política econômica, as medidas de contenção da inflação elas são muito duras, porque rebatem sobre a redução do crédito, a redução das condições de financiamento, que impactam negativamente o investimento e o crescimento econômico. E nós não temos razão no Brasil para diagnosticar a inflação como sendo de demanda. Nós temos, historicamente, um comportamento da formação bruta de capital fixo, que é um comportamento de baixa formação bruta de capital fixo. Ou seja, nós temos um problema histórico de oferta
E não há razões, portanto, para nós acreditarmos que a inflação é de demanda. E quando o diagnóstico é que a inflação é de demanda, isso acaba reduzindo a demanda agregada da economia por meio desses instrumentos de política monetária que são contracionistas, o que faz com que a renda diminua. Isso pode pressionar também para elevadas taxas de desemprego. Então, a inflação no Brasil ela é muito mais, e teve historicamente num período mais recente, ligada a uma questão de custos por conta da desvalorização cambial e também por uma questão que se relaciona à oferta. Então, na minha interpretação, quando o Banco Central, a autoridade monetária, ela coloca o diagnóstico da inflação como sendo de demanda, é um diagnóstico equivocado, né? Já que historicamente no Brasil nós temos baixa formação bruta de capital fixo, como você bem pontuou, André. Eu queria agradecer a presença de você, professora, uma ótima entrevista aí, de novo, ótimos convidados que a gente sempre traz aqui, e pedir para você dar só a sua palavra final, dar seu tchau final para a nossa audiência. Tá, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, André, e eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para essa relação que eu tenho visto recentemente entre crescimento econômico e inflação. Essas duas variáveis, elas não estão diretamente relacionadas e a gente tem que olhar isso com mais cuidado para que haja uma redução mais acelerada da taxa de juros para que nós possamos retomar o crescimento econômico sustentado.